Salve, salve, rapaziada. Ótima terça a todos. Vídeo novo no ar aqui no R-City, vídeos diários. Estamos mantendo a média aí, exceto quando acontece algo de anormal. Infelizmente, não vai vídeos ao ar. Mas estamos seguindo à risca a promessa de vídeos diários aqui no R-City. Muito obrigado a todos pela audiência. E o vídeo de hoje é falando nada mais, nada menos do que do rei do futebol. Faz um pouquinho mais de um mês e um dia, para ser mais exato, que o rei do futebol nos deixou. Então, falaremos um pouquinho da importância do Santos. É muito óbvio a importância do Santos para o futebol brasileiro, para o futebol mundial e principalmente para o Santos Futebol Clube, equipe onde ele estreou e passou por lá mais de 18 anos da sua carreira futebolística. Mas vamos falar em números, o que o Pelé trouxe, o que o Pelé agregou para a marca, para o clube, para o Santos Futebol Clube, que é muita coisa. Todo mundo sabe da importância do Pelé, mas em números é algo bizarro que ele fez pelo Santos. Pelé que estreou no Santos, uma coincidência, no dia do meu aniversário, 7 de setembro de 1956. Essa data foi a estreia do Pelé pelo Santos Futebol Clube. Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá? Dê essa moral pra gente aí no R-City, que é muito importante, tá bom? Muito obrigado. E a partida foi contra o Corinthians, só que de Santo André. Eu não sabia da existência de um Corinthians de Santo André, mas existia e o Pelé estreou e a partida era válida por um torneio amistoso chamado Torneio da Independência. Por isso a data, né, da estreia do Rei do Futebol, no dia 7 de setembro, jogando o Torneio da Independência. O Santos, que era super favorito, confirmou o favoritismo, venceu por 7-1 o Corinthians de Santo André. O placar era o que menos importava no fim das contas, porque o rei do futebol estreava naquele momento. Óbvio que ninguém imaginava que o Pelé conquistaria tudo que conquistou, mas o rei estreou nessa data, 7 de setembro de 1956. E nesse jogo, com apenas 16 anos de idade, ele já marcou o seu primeiro gol. Marcou um golzinho ali contra o Corinthians de Santo André, o primeiro de 1282 que ele ainda fez na carreira. Então, foi gol a dar com pau na carreira, mas óbvio que o primeiro é muito lembrado. Tá aí o rei do futebol fazendo sua comemoração característica com essa camisa do Santos, que é lindíssima. Eu não sou torcedor santista, mas essa camisa é maravilhosa, principalmente sem patrocínio, só com escudo e a camiseta toda branca, uma camisa maravilhosa, linda demais. Mas como que era o Peixe antes da estreia desse homem do futebol, Rei Pelé? O que o Santos tinha conquistado? O Santos tinha conquistado apenas... Lembrando que o Santos é de 1914, deixa eu ver se... 1912, aliás, o Peixe que foi fundado em 1912. Em 1956, vamos fazer as contas comigo, porque eu sou meio burraldo de matemática. 22, 32, 42, 52. Então, o Peixe tinha 44 anos quando o Pelé estreou pelo Peixe. Então, 44 anos de história. Então, daria para o Peixe ter muitos títulos na sua história, né? Na história do futebol. Mas não era o que tinha acontecido. O Santos tinha conquistado apenas 3 campeonatos paulistas e uma taça da cidade de São Paulo. 4 títulos apenas. Comparando com as grandes equipes do estado, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, era uma diferença bem grande. Vamos lá. O Corinthians já tinha 15 paulistas nessa altura, 5 taças cidade de São Paulo e 3 Rio-São Paulo. O São Paulo já tinha 7 campeonatos paulistas, uma taça cidade de São Paulo, e o Palmeiras tinha uma Copa Rio o Mundial de Clubes, aí fica a critério de quem está assistindo, 12 paulistas, 2 paulistas extra, não conheço essa competição, mas o Palmeiras conquistou, 4 taças cidade de São Paulo e 2 Rio-São Paulo. Então era uma diferença
gigantesca dos outros 3 gigantes do estado para o Santos. Então era uma diferença muito grande. E aí chegou o Pelé no Santos e ficou de 1956 a 1974, permanecendo no Peixe, no Alvinegro Praiano. Ele ficou no Santos por 18 anos, então conquistou a maioridade profissional no Santos Futebol Clube. E nesses anos, vocês lembram, né? Vocês lembram os números do Peixe. 3 paulistas e uma Taça Cidade de São Paulo apenas, em 44 anos de história. O Pelé, junto com seus companheiros, obviamente não estamos sendo injustos, mas o Pelé é o grande carro-chefe dessa geração incrível que passou lá pela Baixada Santista, pelo Santos Futebol Clube. Na era Pelé, foram 11 paulistas, então o Santos mais que triplicou, né, os estaduais, então foram 11 títulos paulistas, 4 Rio-São Paulo, 6 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, aí tem que ler, tem gente que fala que eu leio, mas é muito título, tem que ler. Uma Recopa Intercontinental, 2 Mundiais de Clubes, isso aí totalizou 26 títulos no período, mais de um título por ano na passagem do Pelé. Lembrando, o Santos tinha apenas 4 títulos antes do Pelé vestir a camisa do Peixe pela primeira vez. Então não tem como falar, não é menosprezando o Santos, mas o Pelé tornou o Santos gigante. O Santos era uma grande equipe do estado, porém o Pelé mudou elevou o patamar do Santos ali à milésima potência, né? Com a referência aos 1000 gols do Pelé, ele elevou a milésima potência. Talvez se o Pelé não passasse pelo Santos, o Santos não teria a história riquíssima que tem no futebol até hoje. E o último título que o Santos havia conquistado antes do Pelé foi com essa turma aí no Paulistão de 1956. Por isso que está com essa imagem boa, nítida. Foi esse último título antes da chegada do Pelé. O Pelé que estreou em 56, mas esse título foi no início da temporada. Então, o Pelé chegou na reta final da temporada, o Santos já havia conquistado o título paulista. E nesses 18 anos de Pelé no Santos, em apenas 5 anos ele não conquistou títulos, que foram nos anos de 57, 70, 71, 72 e 74. A grande maioria na reta final da carreira do Rei do Futebol pelo Santos Futebol Clube. No início ali, no auge da forma física do Rei do Futebol, o Santos conquistou tudo que era possível e imaginável, né, para a torcida. E o grande resumo dessa história, desses números, é que o Pelé e todos os seus companheiros, eu vou enfatizar isso porque eu acho muito injusto também falar só do Pelé, mas ele e todos os seus companheiros mudou muito o Santos de patamar. Então, após o fim da era Pelé, antes o que eram apenas 3 paulistas e uma Copa Rio-São Paulo, depois disso se tornou 14 paulistas, uma Taça Cidade de São Paulo, 4 Rio-São Paulos, 6 brasileiros, 2 Libertadores, 2 Mundiais, uma Recopa Intercontinental. Então, aí sim, o Santos era um gigante não só do futebol brasileiro, o Santos era um gigante do futebol mundial, era um time que era temido por todo o planeta bola. Então, simplesmente Pelé. Só pelo Peixe, o Rei Pelé marcou 1.091 gols. Ele que tem mais de 1.200 gols em sua carreira. Só pelo Santos, ele tem mais de 1.000... Só pelo Santos, ele tem 1.091 gols marcados. É gol a dar com pau. É uma média de 60 gols por ano. É uma média que é inimaginável na atualidade, principalmente no futebol brasileiro. E o ano que ele mais marcou é outro fato inimaginável. Foi em 1959, quando ele marcou 127 gols em 103 partidas. Só comparando, só tendo uma breve comparação com os jogadores, com os grandes jogadores da atualidade, o artilheiro do mundo em 2022 foi o Mbappé, e ele marcou 56 gols. O Pelé marcou quase o dobro. E em 2021, o Lewandowski marcou 69 gols. Tá ruim?
Pelé, né? Pelé era outro nível. Quem fala que o futebol era nivelado por baixo na época? Gente, olha esses números, é algo bizarro. Não tem nem o que falar, não tem justificativa. Mesmo se fosse nivelado por baixo, em teoria o Pelé também não teria a capacidade técnica que os jogadores têm hoje, o mesmo preparo físico. E olha o que ele fazia. Ele realmente era de outro mundo, sensacional os números do Pelé. Esses números só comprovam o quanto o Pelé foi importante para o futebol, para o mundo do futebol e dispensa comentários para o futebol brasileiro. Sem dúvidas, sempre bom frisar, o Pelé mudou a chave do Santos, mudou o tamanho do Santos. E após a passagem do Pelé no Peixe, aí teve aquela entre-safra, aí começa o sofrimento, porque o Pelé saiu em 74, já estava dando uma capengadinha ali nos anos 70, no início dos anos 70, já não conquistou grandes títulos igual tinha conquistado nos anos 70, e depois que o Pelé saiu, obviamente, tudo piorou. Só em 78 o Santos foi conquistar outro título, o Pelé saiu em 74, então demorou 4 anos para o Santos conquistar um novo título, que foi o Paulista daquele ano. Depois disso, o outro título foi em 84, aí mais 6 anos para o Santos conquistar outro título, e depois disso, aí começou uma seca gigantesca de títulos. O Santos foi conquistar um título quase no início do século XXI, que foi em 98, na Copa Conmebol. Então, 14 anos que o Santos ficou no veneno sem títulos. Então, dá para ver a falta que o Pelé fez. O Santos não se planejou para viver sem o Pelé na reta final do século XX. E a última partida do Pelé pelo Santos foi em 1974, como eu disse no início do vídeo, porém, para ser mais exato, foi no dia 2 de outubro de 1974. E foi contra a Ponte Preta essa partida, e os últimos gols do Rei Pelé pelo Santos, perdão, gripezinha aí, pegou forte, viu, esses dias. Dá uma molhada aqui no bico. E os últimos gols do Pelé pelo Santos foi contra o Guarani, por coincidência também, uma equipe campineira. Foi no finzinho de setembro, no Brinco de Ouro da Princesa, ele marcou 2 gols contra o Guarani. Então foram os 2 últimos gols do Rei Pelé, vestindo a camisa do Santos. Então, o maior jogador da história do futebol, o maior jogador da história do Santos, obviamente, e maior ídolo santista, além de ter mudado o Peixe de patamar, sempre bom frisar isso, ele elevou o nível do futebol. O futebol se tornou algo mais benquisto por todos por conta do Pelé, se tornou mais observado por conta do Pelé, trouxe mais apaixonados pelo futebol por causa do Pelé. Então, pelo Rei, só nos basta reverenciar, agradecer, porque esses números mostram a importância do Pelé. E tá o título do vídeo: Pelé tornou o Santos gigante. E eu afirmo que tornou o Santos gigante. Só pelos números, antes do Pelé chegar no Peixe, tinha apenas 4 títulos. Depois disso, o Pelé conquistou tudo que era possível. Pelé tornou o Santos mundialmente conhecido, parou uma guerra, enfim. O Pelé pôs o Santos no mapa do mundo do futebol. Então eu falo com total tranquilidade. Ah, você não viveu na época. Beleza, não vivi realmente. Estava longe de eu nascer ainda. Mas pelos números, pela história, mostra que o Santos, se não tivesse o rei do futebol, se não tivesse o Pelé, talvez o Santos não conquistaria tudo que conquistou em um curto espaço de tempo, que foi entre 56 a 74. Então, nesse período de 18 anos, o Santos conquistou tudo. E conquistou tudo por mais de uma vez. Conquistou 2 Libertadores, 2 Mundiais, 6 brasileiros. Gente, conquistar 6 brasileiros em 18 anos é algo surreal. E o Pelé, junto com seus companheiros, conquistou tudo isso. Reverências ao rei do futebol, gratidão, e a saudade será eterna, rei. Esse é mais um vídeo no R-City, espero que tenha curtido. Se curtiu, dá aquele like e se inscreva no canal. Ajude a gente, ajude que o canal está crescendo. Gratidão a todos vocês, mas a gente precisa de mais, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tamo junto!